Pai Celestial, mais uma vez levantamos a nossa voz em oração e súplicas a Ti, juntamente com essas pessoas que pediu oração, Senhor. Nós unimos a nossa fé e cremos que o Senhor é um bom Deus, um bom Pai. E o Senhor sempre está pronto para abençoar aqueles que creem e confiam em Ti. Aqueles que Te buscam, Senhor. Esta é a segurança que nós temos em suplicar a Ti, porque sabemos que o Senhor é Deus, um Deus de milagre, um Deus que pode fazer tudo quando os homens não podem fazer mais, quando os médicos não dão mais conta. O Senhor é o nosso médico dos médicos. Senhor Jesus, nós Te pedimos com todo o sentimento da nossa alma, por meio da fé do Teu Espírito Santo que habita em Teu povo, em nossas vidas, nós intercedemos por essas pessoas, Senhor. Senhor, dê a elas, Senhor, a sua cura, a sua saúde, a sua libertação, e que isso sirva para elas, Senhor, como um sinal para bem, e ela possa sentir um sentimento na alma de colocar a sua vida em ordem com Deus e retornar à casa do Pai. Senhor, abençoa assim a cada um, ajude, ó Pai, fortalece essas pessoas que estão pedindo oração, que a Tua mão de saúde descansa sobre elas, Senhor, e pela fé nós colocamos o Teu sangue entre os seus problemas e cada pessoa, entre as suas enfermidades de cada pessoa, e que ela possa receber, Senhor, a sua bênção. Ó Deus bendito, é no Teu nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. E também, Senhor, dê-nos um bom tempo nesta noite, continua nos derramando a sua graça, a sua mão de bênção, abençoando a todos, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus continue nos abençoando, amados, amém. Então nós vamos colocar de pé, por favor, e vamos abrir as nossas Bíblias em São Mateus capítulo 6, nós vamos ler o verso 25 e o 26. Por isso, espera aí um momento. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento,
e o corpo mais do que a veste, ou que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeia, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Canta no momento do Tabernáculo da Fé, a irmã Cláudia, entrega total. Quanto mais eu conheço, ó Senhor, me envolvo mais e mais no teu amor. Me aproximo com temor do teu altar. Quase posso te tocar. Toda a minha vida entrego neste altar. Tudo que me poderia exaltar, eu aceito o compromisso de te amar e viver da minha fé, porque tenho conhecido o teu poder. Sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber: tua graça em meu viver. Nenhum mal noturno me envolverá, e o inimigo não me tocará. Como sacerdote subo neste altar, consagrando o meu ser. Toda a minha vida entrego neste altar. Tudo que me poderia exaltar, eu aceito o compromisso de te amar e viver da minha fé, porque tenho conhecido o teu poder. Sei que tua mão me poderá suster. Só preciso de uma coisa receber: tua graça em meu viver. Ouvintes preciosos, amados irmãos, amigos, todos que estão à nossa escuta através da internet, todos que nos ouvirão através do rádio, Deus os abençoe a todos. Agora nós vamos
voltar inteiramente na palavra de Deus e vamos nos absorver exatamente o conteúdo desta verdade para nosso bem, para a edificação de nossas almas. Nós vamos ver exatamente nessa escritura que lemos, que é São Mateus, capítulo 6, versículo 25, 26, onde ele disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadoso, digo, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Estava meditando a respeito disto, destas escrituras, do que nós temos ouvido já através do profeta, e vendo a onisciência de nosso Deus, quanto à criação do mundo e a formação de cada ser humano na terra. Agora, a vida do homem, como nós vimos aqui, é vida para a morte. Isto é verdade, vida para a morte. Deus deixou bem claro nisto. Você pode ver que o próprio Senhor Jesus Cristo, na parte B desse versículo 25, ele disse: não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Então nós vamos observar que a tendência é esta, que é uma coisa verídica e real, que todo ser humano que vem na Terra, ele vem com uma vida já para a morte. É a situação. Ele tem vida para a morte. Sem nenhuma discriminação de nenhum. Todos. Então, é um estado que as pessoas encontram que, se elas pudessem, pela graça e a misericórdia de Deus, ter um pouquinho de raciocínio, ela não ia empregar tanto seus interesses quanto as coisas terrenas, materiais, que essas coisas são perecidas, como é também a sua própria vida. Agora, nós não somos, irmãos, nós sabemos que não é errado você calçar bem, você vestir bem, comer bem. Não. Isso é o seu dia a dia da vida. Agora, você tem que entender que se você tem dinheiro, se você tem casa, se você tem carro, se você tem casa, se você tem comida, se você tem sapato, se você tem veste, se você tem saúde, tudo isso é vaidade.
são passageiros, é perecível. É o estado que nós viemos. Por isso que o nosso Senhor está dando essa advertência. Se você olhar mais embaixo no verso 30 desse mesmo capítulo, e o 31, você vai ver que ele diz bem assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então, hoje as pessoas têm uma preocupação com essas coisas materiais, que esquece o outro lado melhor da vida. Você entendeu? Ele se preocupa tanto com as coisas perecíveis e esquece das coisas eternas. Agora, é uma situação, e nós temos tido uma mensagem que Deus tem nos enviado nesses últimos dias, foi exatamente para nos tirar dessa posição, ou seja, dessa condição de miseráveis, de mendigos, de pobres, e nos provar e mostrar que nós somos pessoas prósperas e ricas, e que não precisamos de estarmos defiando e desgastando as nossas vidas por causa dessas coisas. Vê. Porém, hoje nós realmente temos a verdade e a luz da vida. Ouça isso. Não há nenhuma dúvida em minha mente. Hoje, como um pregador do Evangelho, do cristianismo, eu absolutamente não tenho nenhuma dúvida em minha mente, sem sombra de dúvida, que nós, olha aqui, ó, positivamente, temos a verdade selada. Essas outras religiões podem estar bem, porém, nós temos a verdade. Bem, se nós estamos hoje que, observa as estações, por isso que eu digo, Jesus na sua onisciência, o Senhor na sua onipresença, na sua onipotência, como um Deus infinito, Ele criou todas as coisas naturais, já visando a espiritual. Isto é verdade. Ele diz assim: observa as estações. Seguramente o grande Deus do céu, que fez todos os céus e a terra, fez. Se você pode ver a maneira que sua mente estava funcionando, como ele tem o outono do ano, a morte, e então a primavera do ano e a ressurreição. Você viu aí? Como que a própria natureza que Deus criou já estava indicando algo muito maior. Muito maior. O que é depois que vem o outono? Vem o inverno. Agora, vejam bem no outono uma coisa: por que a própria lei da natureza, quando chega bem no meio do outono, as folhas caem da árvore? Por que isso?
É porque a seiva deixa os galhos e vai para a raiz. Desce pelo caule e vai para baixo. E as folhas morrem e caem, porque a vida deixou a folha. Aí você diz, é o fim dela? Não, não é o fim dela. Não é o fim dela. Ali ela simplesmente fez aquilo para que ela pudesse ressuscitar. Você entendeu? Porque sem morte, você não vive de novo. Você não ressuscita. Quando chega do outono, no meado do agosto, as folhas caem, tudo, as frutas é colhida. A vida desce, a seiva desce do galho para as raízes. Passa o inverno. Aquelas folhas apodrecem. Ela volta para a sua origem novamente. As raízes absorvem. Quando chega na primavera, ela volta para os galhos. Produzir novas folhas, novas flores, novos frutos. Morte, sepultamento e ressurreição. Vejam, em ordem, você tem que morrer com o fim de ter ressurreição. Vamos seguir mais para frente, depois nós chegaremos ao final. É através da morte que sempre traz vida. Você somente vive através da morte. Você já parou para pensar nisso? Que a raça humana vive através da morte? Algo tem que morrer para que você possa viver alimento. A vida da planta, a vida do animal, tudo morre. E através dessa morte, nós comemos o alimento. E o alimento que nós comemos, a substância morta de alguma outra coisa, produz a célula de vida do sangue que entra no nosso corpo. Deste modo, nós somente tivemos e crescemos, e respiramos, e comemos por uma vida. E agora, e pela morte. E nós temos que ter morte para produzir vida então. Esse é o lado natural da vida humana. Essa é a lei da vida. Vê? Que tem que ser assim. Então vejam, agora esta mensagem que nos leu, vamos dizer essa noite, nós chamaríamos de a grande comissão, pois foi a última comissão que o nosso Senhor deu aos seus discípulos, para ir a todo o mundo pregar esta gloriosa boas novas da ressurreição, e todo mundo como testemunha. Então ele retornaria e que sinais e maravilhas acompanhariam esta mensagem que havia de ser pregada, que é exatamente os resultados de que você, na verdade, tem crido nela, tem aceitado gostosamente como salvador individual de sua alma. Porque em verdade você se torna uma testemunha de um verdadeiro testemunho. O próprio Deus nascendo na sua vida. Agora, queira ou não queira a mente humana conceber, mas é a verdade. Ainda que o seu intelecto refuta tudo e se opõe contra tudo que se chama Deus. Mas existe um Deus. Ele não está lá no céu somente. Ele é um Deus que está aqui agora, vivo.
Como vocês sabem? Vocês sabem pela vida que vive em você. É os procedimentos do Espírito Santo que está na sua vida. Não na vida do papai e da mamãe, do irmão, da igreja. É na sua. Vocês sabem. Você não deve ter experiência e se espelhar em ninguém. Não faça isso. Não me importa tanto quanto ele seja bom, o quanto ele seja amigo, o quanto ele seja dócil, o quanto ele seja amável, o quanto ele seja santo. Não me importa. Você tem que ter a sua própria experiência. Não vale nada do outro para você. Então você tem que provar com o testemunho da vida que vive em você. Você entendeu? Porque, olha, amados, não vai demorar muito não. Não vai demorar muito não. Daqui uns dias você vai ver. Algo vai acontecer sobrenatural. Se você creu, vai acontecer. Se você não creu, vai acontecer do mesmo jeito. O incrédulo, a sua incredulidade, nunca anula a promessa de Deus. De jeito nenhum. É a sua palavra. Os céus passam, a terra passa, mas ele disse: as minhas palavras não passarão. Ele prometeu e ele cumpre. Então observe, hoje nos países nós encontramos até mesmo sob religião cristã, que nós encontramos pessoas em todo o país, no mundo, na Américas, muitas delas com todo digno e devido respeito a isto. Nós tentamos encontrar grandes igrejas e catedrais, grandes programas, e assim por diante também. Na Páscoa, hoje, as grandes igrejas e as cruzes, vejam, são polidas para este grande culto de Páscoa. E hoje, literalmente, dezenas de milhares e milhares de dólares são gastos em flores para a Páscoa e assim por diante, para serem colocadas nos altares, para decorarem essas grandes igrejas e catedrais que temos hoje. Vejam, gastam tanto nisto. Isso é só falando no dinheiro. Agora, e o que eles gastam do seu tempo, do seu conhecimento, da sua velha visão precária, simplesmente atrás dessas coisas. Em Roma, a cabeça da igreja católica, ali eles, aquele grande necrotério de São Pedro, onde pessoas mortas estão enterradas, está lá em Roma. Lá. Eles adoram dizer, na igreja católica, que nós temos o certo, porque nós temos o corpo aqui de São Pedro, que aqui jaz, nós temos o corpo de diferentes apóstolos e discípulos, e grandes homens que morreram e seus corpos estão enterrados aqui, e eles estimam isso como se fosse alguma grande vindicação do seu ponto de vista de religião, de que eles têm Deus. Vejam, porém, sempre foi minha contenção, amigos, que essas coisas não significam nada, nada, são coisas terrenas, são passageiras. Se você deve gastar o seu tempo, gaste
naquilo que é justo, mas não gaste o tempo de Deus naquilo que é seu, não. Gaste naquilo que é para você, que é de você, mas o de Deus, dê para Deus, não é mesmo? Se você tem fé nessas coisas terrenas, eu não sou contra, mas não segura nisso como se fosse te dar vida eterna. Não me importa quanto seja a bondade de cada pessoa. Você pode ser a pessoa mais boa que pode existir. Não funciona. Não funciona. Olha, porém sempre foi a minha contenção, amigos, que essas coisas não significam nada. Não significam. Qualquer homem pode morrer e jazer na terra, porém aquele que ressuscitou dela é o que nós adoramos hoje. Um Senhor Jesus vivo, ressuscitado, que sucedeu, o qual vive hoje. Você lembra disso? Não porque alguém disse, é porque você tem os sinais verdadeiros na sua vida, com uma experiência de que Ele vive. Ele não ressuscitou somente há 2000 anos atrás. Ele ressuscitou em sua vida. Ele ressuscitou a sua vida. É como eu sempre tenho dito, irmão, se nós vivêssemos aqui 100 anos, 200 anos, 300 anos, 1000 anos, que nunca ninguém viveu 1000 anos, e depois você morresse e ir para o inferno, que adiantaria viver? Então, não compensa, ainda que você vive 10 anos, 30 anos, 100 anos, ou 1000 anos, não faz nenhuma diferença, porque a verdadeira diferença está em você saber que você foi ressuscitado com Cristo. Que diferença faz você fazer isso, fazer aquilo, se tornar um grande homem no mundo? E depois você amanhã ou depois, na hora que a morte bater na porta do seu coração, e você tem que encarar ela de cara a cara, eu pergunto, aonde vai passar o descanso de sua alma? Então você tem que ter uma certeza que Ele vive hoje, não porque alguém disse que Ele ressuscitou há 2000 anos atrás. Ele vive em você. Ele atua através de você, Ele caminha nos seus pés, Ele mora no seu corpo, Ele olha através dos seus olhos, Ele ouve através dos seus ouvidos, fala através da sua boca, pega com a sua mão, atua e se comporta em você. Aleluia. É isso que deve ser. Muitas pessoas, vejo muitas pessoas, na última sexta-feira, pessoas rastejam de joelhos, subindo os degraus do Vaticano. Muitas pessoas foram e celebraram a morte, qual foi? Uma grande e trágica, coisas que aconteceu a Cristo. Porém, Ele teve que fazer isso com o fim de provar que Ele era Cristo. Você imaginou? Jesus carregou a cruz, mostrando que Ele era Cristo. Mas você não é Cristo. Você é Cristo? Não. Ele era o Cristo, Ele veio para pagar um preço, para nos redimir e nos trazer de volta, e Ele fez tudo por nós. Mas hoje o que eles fazem? Eles esfregam nos pés dos discípulos, eles carregam cruzes, eles andam de joelho em cima de pedras, fazendo as duras penitências para sustentar a sua religião.
Irmão, uma religião que você precisa fazer isso, ela não vale nada. Nós não somos religiosos, mas se nós somos religiosos, tem uma coisa, não é nós que sustentamos a nossa religião, não. É ela que nos sustenta. O Senhor Jesus Cristo, Ele já fez tudo por nós. Ele pagou um preço pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas tentações. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si cada culpa que era nossa. E levou para a sepultura, enterrou lá no mar do esquecimento. Ressurgiu naquela manhã e disse para cada um de nós: eu vivo. Por isso vós vivereis. Porque eu vivo em vós. Agora você não precisa de fazer essas coisas, Ele já fez por você. De graça recebeste, de graça dai. Porém hoje é o dia, a ressurreição, isso selou para sempre. Aleluia. Agora Ele não está morto, Ele está vivo. Hoje vivendo em cada coração e em cada pessoa, que na verdade aceita Ele gostosamente como Salvador individual de sua alma. Não é mesmo? Desde que você tenha aceitado Ele como Ele é, e tenha ouvido a sua palavra sendo pregada na essência, e na eficácia e no poder de um Cristo ressuscitado, fique sabendo, irmãos, você tem segurança eterna. Isto é a verdade. Mantenha-se posicionado nisso, fica firme. Não permita de maneira nenhuma que ninguém venha colocar nenhuma sombra de dúvida quanto à sua fé no evangelho completo da palavra. É como disse o irmão Brano, eu não sou contra dessas religiões, ser isso, ser aquilo, mas tem uma coisa, nós estamos com a verdade. Nós estamos com a verdade. Olha, se você observar, não era Jesus a árvore da vida? Não é mesmo? Não prometeu Ele em São João capítulo 6, dizendo: eu sou o pão da vida que veio de Deus do céu? Ele disse para aqueles fariseus, Ele se colocou diante deles e disse assim: na verdade Moisés não vos deu o verdadeiro pão, mas o vosso Pai que está nos céus vos dá o verdadeiro pão do céu. E ele disse: e eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão, ele disse, nunca morrerá. Ele tem vida eterna. Então a questão, irmãos, está na transformação do alimento, do pão que você come. E aí você absorve tudo que ele tem, que são as proteínas, as vitaminas, o cálcio, que é extraído de Deus. Não do mundo, mas de Deus. Porque eu não preciso provar isso para você mecanicamente, através do conhecimento intelectual, que eu estou comendo esse pão. Não tem necessidade, você não tem necessidade para isso. A sua vida diz. O testemunho que você está tendo, está falando que você está comendo desse pão. Você está alimentando desse pão. Vocês vão ver que o próprio Jesus Cristo disse para eles estas palavras. Abraão exultou por ver o meu dia. Eles escarneceram de Jesus. E disseram, você não tem nem 50 anos? E quer dizer que conheceu Abraão?
E Jesus disse para eles, antes que Abraão existisse, eu sou. Deus sempre está nos tirando daqui de baixo para nos levar lá em cima. Não deixar-nos aqui embaixo, segurando nessas coisas. Agora, aquilo passou pela cabeça deles. Eles nem mesmo pensou, imaginou, meditou naquela palavra, eu sou, para saber quem ele era. Porque quando ele disse, eu sou, era aquele Deus eterno que estava queimando naquela sarça ardente, e queimava, e aquela sarça não consumia. E falou com Abraão, digo, com Moisés, naquela sarça. Eles não sabiam que ele era Deus mesmo. Mas ele disse, por isso ele declarou para eles, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo. Porque a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. E quem come da minha carne e bebe do meu sangue, ele diz, tem vida eterna. Ainda que ele morra crendo em mim, eu ressuscitarei. Você tem o penhor da sua ressurreição na sua vida. Então nós não temos com que ficarmos de cabisbaixo, preocupados com a vida. Não, simplesmente rende-se por completo a Deus. Creia nele. Dobra-se. Deixe que ele te convence. Não tente convencer a você mesmo, não. Deixe Deus te convencer. Não é mesmo? Olha, se o homem comer, veja, através do nascimento, através da mulher, todos nós morremos. Todos nós morremos. Porque estamos sujeitos à morte. É isso correto? É correto. Estamos sujeitos à morte. Através do nascimento da mulher, através do nascimento do homem, todos nós vivemos para sempre. A mulher é a árvore da morte. O homem é a árvore da vida. Eu sei que essas coisas machucam muitas pessoas incrédulas. Eles não gostam de ouvir isto. Eles não gostam. Tem delas que tem pavor disto. Mas é uma verdade inquestionável. Você não pode discutir um caso como este. A única coisa que nós temos que fazer, irmão, é aceitar e crer, porque na verdade Deus é a verdade. Cada palavra do homem seja mentira, foi o que ele disse, mas a minha só a verdade. Aleluia. Feliz é aquele que pode crer nele, crer nessa verdade. Então vejam bem, pois a mulher nem mesmo carrega a vida em si. Vai para a mulher e a mulher não é nada, a não ser uma incubadora. E o bebê não está conectado apenas pelo cordão umbilical. Não há nenhuma partícula do sangue da mãe no bebê. Nasceu no sangue dela, mas nenhuma partícula no bebê. Vai encontrar. Leia os livros medicinais ou pergunte o seu médico, você verá. Não está ali, não, senhor. Nenhuma partícula disso, de modo algum. Ela apenas tem um óvulo, isso é tudo. E a vida
vem do homem. Por que é assim, irmãos? Você sabe que na Bíblia a mulher representa a igreja, não é mesmo? O homem é Cristo. Agora, a vida está na igreja? Não, a vida está em Cristo. Foi o que disse o próprio Deus através da boca do santo apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 7 e 8. Ele disse: esse é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Vê? Agora, isso daí não é simplesmente palavras, é semente, é genes. Isso tem que já estar dentro desse homem, tem que estar dentro dessa mulher, para ser vivificado, para ser vivificada. Não existe, irmãos, uma espécie de porta extra, ou uma segunda chance. Quem é filho de Deus, nasce de Deus, é gerado de Deus, tem a semente de Deus, tem a vida de Deus nele, e ninguém pode tirá-lo. Aleluia! E Deus não é obrigado a sustentar o filho de um outro homem, Ele sustenta os seus filhos. Eu não posso sustentar o filho de outro homem nos meus lombos, eu sustento os meus filhos no meu lombo. E Deus não sustenta filho de ninguém, só os dele. Aleluia! Por isso Ele, como um bom pai, Ele prodigaliza a necessidade de sua família. Aleluia! O que eu devo fazer é ser tocado, é ser constrangido, é ser vencido pelo amor divino. Quando nós chegamos a esse lugar, então isso mostra, irmãos, que não é um legalismo seu, e nem tampouco nada mais a não ser você sendo uma parte dele, ele é uma parte sua, e você creu nele e aceitou. Por quê? Porque ele é uma parte de você e você é uma parte dele. Entendeu o que eu digo? Ele disse: não está ali, não, Senhor, nenhuma partícula disto. Então esse é um tipo bonito para mostrar que através da mulher, através do nascimento natural, todos nós temos que morrer. Porque para começar, já estamos mortos. Então aqui, coitado, você, eu, todos nós, cada bebê nasce, agorinha mesmo, ele já nasce morto. A sentença dele é morte. Vive, luta, batalha, cresce, edifica não sei o que lá mais, aqui, não sei o que lá mais, lá, e depois morre. Vai embora. Acabou. Então vejam bem, irmãos, isto. Estamos mortos. E somente através do homem, Cristo Jesus, nós podemos viver. É aí onde estão as duas árvores no jardim do Éden. Não pode você ver isto? As duas árvores no jardim do Éden? Observe, e naquele dia havia um querubim que guardava aquela árvore, que se alguma vez eles provassem daquela árvore da vida, todos eles viveriam para sempre. Quantos sabem disto? Todos eles viveriam para sempre. E a primeira vez que eles aprovassem, o anjo disse: nós aguardaremos. E eles colocaram querubins ali com suas espadas flamejantes,
em direção ao leste para aguardá-la. Eles levaram isso de volta ao leste e guardaram aquela árvore com a espada, finalmente, para então eles não pudessem entrar para apanhá-lo, essa árvore. Então ela ficou guardada ali por muitos anos pelos querubins, uma espada inflamada com fogo. Aqueles querubins guardavam aquela árvore para o Adão não entrar ali, nem os outros descendentes dele comer aquela árvore. Aquelas espadas daqueles querubins, aquelas espadas inflamadas com fogo, ela só foi colocada na bainha depois que elas foram completamente banhadas de sangue. De sangue. Antes dela ser banhada de sangue, eles não guardaram aquela espada. Banhada com o sangue do Cordeiro de Deus, com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu no Calvário. Porque aí o véu foi rasgado de alto a baixo, e o trono de misericórdia ficou para todo aquele que quer vir e entrar ali e ter vida. A árvore da vida, você pode entrar agora e comer dela. Eu digo mesmo, se você sente uma necessidade no coração, e você tem um desejo, há um clamor no profundo do fundo da sua alma, por salvação, significa que você é uma semente, é um filho de Deus. Você deve alimentar esse espírito, você deve dar água para esse espírito, mantenha ele, porque ele vai te sustentar. Mas se você não sente, ninguém coloca você ali dentro. Ninguém te coloca ali dentro. Então veja, quando Jesus veio, ele disse: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão nunca morrerá. Aí está a sua árvore. A sua árvore. Vejam. Aí está a sua mulher. Aí está o seu sexo, que traz morte. Simplesmente tão certo quanto existe o desejo sexual. Existe morte desejada por ele. E então, certo quanto existe um nascimento espiritual, existe a vida eterna desejada por ele. É o que eu disse. Se você está clamando, há um desespero, há uma aflição, e há um desejo ardente de ser como Cristo, significa que você tem uma fagulhazinha de Cristo dentro de você. Senão você não desejaria. Você tem algo dentro dele, é uma parte dele que está dentro de você, clamando por vida eterna. Procurem satisfazer isto. A morte vem através do nascimento de uma mulher. A vida vem através do nascimento de um homem, amém? Aí está você. Você sabe que, na verdade, Deus não está falando de morte física. Para Deus não é a morte física, a separação nossa, de nossos seres queridos aqui embaixo, não é nada para Deus não, irmão. Quando Deus fala de morte, é uma separação eterna. É uma pessoa que não tem vida eterna, isso que é morte. Mas morte física não é separação para Deus. Eu posso eu morrer daqui a pouquinho e me separar dos seres queridos, mas eu estou do outro lado com Deus. Agora, quando Deus se trata de morte, eles estão mortos, morreram. Isso é morte espiritual. E você só obtém vida espiritual só em Cristo, absorvendo a sua palavra, bebendo dessa fonte, esse poço artesiano, comendo esse pão da vida. É isso daqui.
Essa mensagem que nós temos hoje, essa mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, é o pão que Deus tem nos dado nesses últimos dias, é a Bíblia revelada. Alimente-se disto, come. Ela não é para ficar guardada na escrivania lá não é para estar lá poeirando não, ela é para estar gasta, de você comer. Aleluia, alimente da palavra e seja mais rápido possível um súdito do reino de Deus. Deus te abençoará, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não importa o caminho é longo e difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia-me a paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Resta a voz e por isso posso cantar. Vida, eu tenho vida, não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. A esperança de ver o bom mestre bem perto chegar. Eu canto, eu grito, eu choro, mas não posso parar, pois a vida e o ar que respiro foi Ele quem deu. Não devo temer. Vida, eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. Amém, amém. Você tem vida? Esse pão que nos dá vida, esse alimento. Você tem que entender que essa mensagem é vida vivida. Ela é vida vivida, essa mensagem. Não é através dos nossos méritos, é pela graça. É graça, é um dom imerecido. No entanto, você recebeu isso de Deus. Você está dizendo, eu não aguento, eu não suporto, não estou mais suportando. Deus diz assim, eu sou a sua força. Eu te ajudo, eu te sustento.
Não é mesmo? Muito bem. Aqueles que notificaram, que está assistindo através da internet, Zíbia, Maria Martins e Ana Dias, Francisca Paiva, Aquelaine, em Goiás, digo Goiânia, né, Goiás, Zenira e Gisele, Raimundo e Nazaré, Amarildo, lá em Cuiabá, Mato Grosso, Meire Santos, Lucimara Cândida, né? E Cássia, Caxias do Sul, Caxias do Sul, não sei se vai ficar numa letra, Celiete e família, Epitassolândia, e irmão Jeremias, lá em Epitassolândia. Deus abençoe a eles e também aqueles que não notificaram, né? E a nós também. Deus continue nos abençoando. Amém. Com as nossas cabeças inclinadas, nosso Pai Celestial, chegamos mais ao final desta reunião. Para nós, Senhor, é uma reunião que nós estamos com Cristo, aqui na terra. Para nós é um prelúdio do que vai acontecer daqui uns dias na eternidade, na glória, onde estaremos nas bodas do Cordeiro, celebrando o casamento, Senhor. Pai Santo, estamos casados aqui para poder estarmos lá. Estamos unidos, juntos aqui, para poder estarmos juntos lá, Senhor. Unidos lá. Estamos de mãos dadas aqui, para podermos estar de mãos dadas lá, Senhor. Ajude-nos, ó Pai, fazermos sempre aquilo que é justo e correto aos Teus olhos. Dê-nos, Senhor, uma manhã para Te honrar e para Te glorificar, para Te servir melhor, ser melhores pais, melhores mães, melhores cristãos, melhores filhos e filhas de Deus, para podermos, ó Pai Santo, exaltar e honrar o Teu nome, no meio do público, da sociedade, diante da natureza, sermos os Seus cartazes, Senhor, de propaganda, para expressar que o nosso Deus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou naquela manhã, e vivo está. Ele vive hoje, Ele vive em nossas vidas. Senhor, nós queremos saúde, queremos tudo para Te honrar e para Te glorificar, e somente, Senhor, e o Senhor acrescenta o resto em nossas vidas, está na Tua vontade. Leva-nos em paz, guardados e protegidos, debaixo dessas mãos poderosas. Com essa paz eterna, podemos deitar e levantar com ela em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém, Jesus, amém. Amém. Deus os abençoe e abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Achei a fonte carmesim.
Quando este fraco corpo